Que acontece? Quando uma criança nasce, né, nós somos o único animal, né, que quando nasce não consegue fazer absolutamente nada por muito tempo, né, assim, sozinho. A gente morre muito fácil se não tiver alguém tomando conta da gente, né. Qualquer outro animal, depois de algumas semanas, já tá se virando, né. E a gente não, né, a gente tem esse momento aí. Então, o que acontece? Num primeiro momento, aquela criança, ela depende da gente, né. Então, a gente tem que dar alimento para ela sobreviver, tá? Então, no primeiro momento, a gente é o provedor daquela criança. Então, se a gente vai lá e entrega comida, tal, não sei o que lá, a gente é o herói daquela criança, né? Porque imagina, a gente tá salvando a vida dela, se a gente cuida dela, né? Da criança e tal. Então, é muito fácil você ser o herói de uma criança quando ela tá pequenininha, porque, tipo, ela não consegue fazer nada, entendeu? Então, você vai lá, vai cuidando, vai alimentando, vai, né, embalando e tudo mais. E aí, num primeiro momento, então, a nossa relação com a criança é uma relação de provedor, né? Deixando uma coisa bem simples, só para ficar um modelo didático, assim, né? Porque nós estamos querendo estabelecer a relação disso com o mentor. Num segundo momento, a gente começa a ensinar algumas coisas para essa criança, né? Porque ela também não sabe fazer nada, não sabe amarrar o sapato, não sabe não sei o que lá, né? E aí a gente sabe mais que ela. Então, num determinado momento, nós somos os detentores, vamos dizer assim, de uma coisa importante que é saber aí se virar na vida, né? Então aí a gente começa a fazer o quê? A gente começa a ensinar para a criança. Então a gente também é o ídolo daquela criança, porque, meu, a gente sabe muito mais do que ela, né? Tipo assim, meu Deus, né? Então tudo que a gente entrega para ela é tipo, brilha o olho, né? Então a gente tem aí o poder sobre essa experiência de vida, que é saber como as coisas funcionam. Então a gente continua com o poder. Conforme as coisas vão passando, né, a gente passa a ter que ensinar coisas um pouco mais sofisticadas, né, que são, por exemplo, a transferência de valores, tá, o que tá certo, o que tá errado, principalmente quando começa a chegar ali na fase dos 14, por aí. Ali a gente começa a dizer para a criança, ou para aquele ser humano que tá vindo, né, a gente começa a pôr a linha na pista, quais são as coisas que estão certas, quais são as coisas que estão erradas. Até que chega um momento que nasce a coisa da relação com o dinheiro. A gente tem mais dinheiro que aquela criança, né? Ou que aquele ser humano, tá? Então a gente pode começar a gente tem o poder da grana. Então aí a gente também pode começar a prover a coisa do dinheiro. Tá? Só que vai chegar uma hora que a relação começa a mudar. Então, num primeiro momento a gente é o provedor, depois a gente passa a ser provedor da comida, né? Depois a gente passa a ser vamos dizer assim, o provedor da informação, né? Para que ela possa se virar, a gente começa a ensinar, depois a gente começa a ser o provedor do que está certo e do que está errado, para manter ela na linha dos que estão certos, dos que estão fazendo as coisas direito, né? Ou seja, para não marginalizar a criança, ela para ter pertencimento sobre uma sociedade, a gente também tem isso, a gente também está provendo a questão dos valores. E depois a gente começa a prover a questão do dinheiro, daí ela vai comprar a educação com o dinheiro que a gente dá, vai comprar uma série de coisas com o dinheiro que a gente dá, tá? Só que chega uma hora que esse ser humano, né, ele vai ficando adulto, né? E aí na medida em que ele fica adulto, a gente como adulto também, a gente precisa trocar de posição. Então, se a gente não fizer essa troca de posição, a gente vai perdendo o poder. E é aí que a coisa começa a complicar, né? Por quê? Porque a gente perde poder muito rápido. Por quê? Porque, na verdade, por um bom tempo a gente se dedicou àquela situação de prover, né? E a gente já tá, entre aspas, muito envolvido por toda aquela situação. E a gente não percebe que alguma coisa, por exemplo, que a nossa vida tá ficando para trás, entende? Porque a gente tem que abrir muito mão de muita coisa, né? Para fazer com que toda essa estrutura se organize. Isso funciona igualzinho quando a gente também tá dentro de uma empresa, tá? Se a gente vamos dizer assim, o líder de uma instituição, de uma organização e tudo mais. Só que dentro de casa tá mais fácil perceber porque aquele ser humano vai mudando de tamanho também, né? Entendeu? E a gente vai, né? Tipo assim, às vezes a gente vai criando uns monstrinhos também, né? Então, essa brincadeira é mais fácil de perceber, tá? O que acontece, gente? Chega num determinado momento, se a gente não volta para a posição de assumir algumas coisas que são nossas, né? Vamos dizer assim, como estrutura de realização pessoal, a gente não consegue trocar a chave. O que é a troca da chave? A partir de um determinado momento, a gente tem que ser mais intencional em se tornar uma inspiração. Porque daí não é mais só o exemplo a partir daquelas coisas do dia a dia, né? Não tem aquela coisa de a criança pequenininha, ela segue o líder, né? Então ela começa a imitar o que o grande está fazendo. Só que chega uma hora que quando esse ser humano ele cresce e ele fica adulto também, ele começa a só entender que ele vai respeitar para valer aquele que estiver tendo um resultado que ele admira.
Ou seja, ele só vai respeitar para valer se aquele adulto que está ali do lado dele tiver tendo um resultado na vida que ele admira. Mesmo que, né, porque vem aquela coisa do respeitar o pai, respeitar a mãe, né, que é aquela coisa, vamos dizer assim, quase que ensinada e transferida como um ideal de relacionamento, né, que é o respeito que a gente tem naturalmente como um ser humano respeitando outro ser humano, tá? Só que a gente, quando a gente vai chegando em um determinado momento, a gente começa também a querer dar, vamos dizer assim, mentorizar o nosso filho. E aí, na hora que a gente estiver mentorizando esse filho, se a gente não tiver, a gente está mentorizando no quê, gente? A gente está mentorizando já não é mais nos valores, já não é mais nada disso, a gente começa a mentorizar na vida, né? Sobre a vida, tá? Não é mais qualquer outra coisa, né? E aí, nesse momento, se a gente não conseguir, eu vou até usar a palavra direcionamento, porque é bem isso mesmo, se a gente não mudar a direção da nossa atenção, né, na direção de estar construindo um resultado de vida pra gente, que a pessoa que está à nossa volta, ou as pessoas que estão à nossa volta, admirem a gente pelo resultado que a gente está conseguindo. Quando eu digo resultado que a gente está conseguindo, é no sentido de, não é só o resultado financeiro, não é só isso, é o resultado de ser feliz mesmo, sabe? De estar conseguindo fazer movimentos diferentes na nossa vida, no dia a dia, enfim, de estar inovando na nossa maneira de viver, entende? Então, não tem só a ver com essa coisa de ter resultado financeiro. Então, por quê? Porque a gente como adulto, a gente começa a ver os nossos pais e perceber como que eles estão atuando, né? Que eu posso aprender com essa pessoa, né? E aí a gente não vai aprender em cima daquilo que o nosso pai fala, né? A gente vai aprender em cima daquilo que o nosso pai faz. Então, nesse sentido, é mais fácil, talvez não seja nem a palavra, talvez seja mais simples. Porque acho que fácil não é não. É mais simples, né? A gente dá um direcionamento para a nossa vida e esquecer um pouquinho de cuidar da vida do nosso filho, no ponto de vista de ficar dando muito conselho, porque não vai adiantar, entende? Assim, a gente vai gastar muita energia aqui e a gente não vai ter energia para dar. Eu vou chamar de dar o exemplo, mas não é dar o exemplo, vai além do dar o exemplo, sabe? É para inspirar. A gente precisa ter um movimento de superação que tipo a pessoa faz assim, oh, meu Deus, entendeu? A gente precisa surpreender, sabe? Porque é mais do que dar exemplo, tá? Porque dar exemplo a gente já dá com a nossa conduta, com essa coisa de, entendeu? Vai além do dar o exemplo, vai além do ser o exemplo também. No sentido assim, é você surpreender, o verbo seria surpreender. Você tem que conseguir surpreender a pessoa, sabe assim, tipo, a pessoa vai falar assim, nossa. Então, eu acho que a gente tem que conseguir ser, que nem a Fabi colocou aqui, ser, né? E é isso, a gente tem que conseguir, realmente, às vezes, gente, um filho da gente tá fazendo uma asneira do tamanho de um bonde, mas se a gente não fizer um movimento de apontar a direção, não adianta a gente ficar apontando a direção para ele, entendeu? Não adianta você ficar dizendo para ele só, é para lá. Por quê? Porque não adianta. Ele não tá entendendo nada, tipo, a coisa não se organiza daquela forma. E aí, na medida em que a gente segue a vida e faz um movimento de inspirar a pessoa pelo que a gente está construindo pra gente, né? A gente liberta ele para ele conseguir prestar atenção na gente. Então, é meio isso, assim, a relação com o filho, eu sei que não é assim tão simples. Você tem que conseguir ficar na tua posição e ir seguindo e vai indo, entendeu? Você não pode querer tirar a pessoa daquele lugar, porque o esforço que vai ser exigido de você para tirar a pessoa daquele lugar não vai deixar você com reserva para inspirar os outros que estão seguindo, entendeu? Então você vai perder a gente pelo caminho. O movimento sempre tem que ser na direção de que você tem que ir na frente. Se você vamos dizer, a referência naquela casa, você tem que ir na frente. E ir na frente significa cuidar da nossa própria vida. Tem que ser assim, né? Porque senão o outro não vai entender nada, não vai entender o que você está falando. Não é nenhuma questão dele estar te insubordinando, né? Ele não está te entendendo. Ele não tem nível de consciência, olha lá o que eu vou falar aqui. Ele não tem nível de consciência ainda para entender o que você está falando. Não é nem maturidade, né? Porque o que é maturidade, né? Maturidade é você viver, né? Então, ele não consegue entender ele não passou por aquela experiência para ele entender que aquilo lá não tá bom. Então, às vezes, você vai ter que deixar ele passar por aquela experiência, né? Ou se não,
você vai ter que ganhar autoridade suficiente para você ser entendido como uma pessoa que vale a pena ser ouvida.